Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura da primeira carta de São João. É o nosso sexto encontro. Vamos trabalhar a 1 João, capítulo 2, do versículo 18 ao versículo 28. Cuidado com os anticristos. Leamos o texto que nós vamos refletir. Filhinhos, já chegou a última hora. Vocês não ouviram dizer que o anticristo devia chegar? Pois vejam quantos anticristos já vieram. Daí reconhecemos que a última hora já chegou. Esses anticristos saíram do meio de nós, mas não eram dos nossos. Se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas era preciso que ficasse claro que nem todos eram dos nossos. Vocês, porém, receberam a unção que vem do Santo, de modo que todos vocês possuem a sabedoria. Eu lhes escrevi, não porque vocês ignoram a verdade, mas porque a conhecem e sabem que da verdade não saem mentiras. Quem é o mentiroso? É quem nega que Jesus é o Messias. Esse tal é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho também nega o Pai. Quem reconhece o Filho também reconhece o Pai. Quanto a vocês, tudo o que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se permanecer em vocês tudo aquilo que ouviram desde o princípio, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. Esta é a promessa que ele nos fez, vida eterna. Escrevi isso a vocês por causa daqueles que procuram desencaminhá-los. Vocês receberam de Jesus a unção que permanece em vocês e já não tem necessidade que alguém os ensine. Pelo contrário, como a unção dele, que é verdadeira e não mentirosa, lhes ensina tudo aquilo que Jesus lhes tinha ensinado, permaneçam com ele. Agora, portanto, filhinhos, permaneçam com Jesus. Assim, quando ele se manifestar, nós sentiremos seguros e não fracassados, para estarmos longe dele no dia da sua vinda. Este é o texto que nós vamos meditar. Vamos agora meditarmos essa passagem, nosso sexto encontro, da primeira carta de São João. Cuidado com os anticristos. Versículo 18. Filhinhos, já chegou a última hora. Vocês não ouviram dizer que o anticristo devia chegar? Pois vejam quantos anticristos já vieram. Daí reconhecemos que a última hora já chegou. João fala de uma hora final. Um novo tema. O tempo imediato antes do fim. Ele não determina a data do fim, mas só afirma que a hora chegou, sem determinar quanto tempo durará esta hora. Mas é um tempo de decisão até a chegada de Cristo. E para João, o anticristo já está presente naqueles que renegam o próprio Cristo. Então João afirma, já chegou a última hora. A última hora não é o fim, mas aquilo que está próximo do fim. O sinal da última hora é a presença do anticristo, que já chegou. Veja o advérbio de tempo, já, isto é,
já é uma realidade. E a presença do anticristo é sinal da última hora. Versículo 19. Esses anticristos saíram do meio de nós, mas não eram dos nossos. Se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas era preciso que ficasse claro que nem todos eram dos nossos. Os hereges já foram um dia membros da comunidade. Eles saíram de dentro da comunidade e realizam cisma dentro das igrejas de São João, rompendo com a unidade da igreja. A comunhão dos cristãos com Deus se faz quando eles guardam os mandamentos. Na negação de Cristo, fonte da vida, os que saíram da comunidade não buscaram a vida da fonte que brota da comunidade. Os anticristos saíram do meio da comunidade de nós, mas no fundo, eles não pertenciam à comunidade, à igreja. E a questão é, se fossem e pertencessem às igrejas de João, teriam permanecido em comunhão com as comunidades. Mas a presença deles faz a comunidade discernir que esses anticristos não eram dos nossos, não pertenciam à igreja e por isso romperam a unidade com ela. Versículo 20. Vocês, porém, receberam a unção que vem do Santo, de modo que todos vocês possuem a sabedoria. No versículo 19, fala dos anticristos que saíram do meio de nós, mas eles não pertenceram, à comunidade. Agora, não pertencendo à comunidade, eles não permanecem na comunidade. Agora, o versículo 20 é uma frase adversativa, se opõe aos anticristos, que nós vemos no verso anterior, versículo anterior. Aí diz, porém, os que permanecem em comunhão com a igreja, estes recebem a unção. Aqui vemos o que separa os cristãos dos anticristos. A fonte do conhecimento que os fortalece e os mantém na fé em Cristo, que é o óleo da unção. Este óleo da unção, sem dúvida, se refere ao Espírito Santo, que é ungido, a palavra unção, na igreja vai ter 3 disposições: sacerdote, profeta e rei. Nós participamos disso no batismo, na unção. E somos ungidos dentro da realidade do Cristo Rei, Cristo sacerdote, Cristo profeta. Mas essa unção é uma graça fecunda do Espírito Santo. A unção vem do Santo, isto é, de Cristo. Podemos ver no Evangelho em João, em 2 momentos, esta questão ligada ao Espírito. O primeiro momento está ligado na cruz, quando em João, capítulo 19, versículo 30, diz o seguinte: ele tomou o vinagre e disse, tudo está realizado. E, inclinando a cabeça, deu o Espírito. Alguns comentadores dizem que Jesus, ao morrer na cruz, ele dá o Espírito, não como sinal de morte, mas da entrega do Espírito Santo dado na cruz com a morte de Jesus. O segundo momento, no dia da ressurreição, no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 22, Jesus diz, recebam o Espírito Santo. O Espírito é dado na cruz, visualizado na ressurreição, quando Jesus dá o Espírito Santo. Isto aqui é a unção do Santo de Cristo, o Santo por excelência. Por terem o Espírito Santo,
possuem os cristãos que se opõem aos anticristos a sabedoria. Versículo 21. Eu lhes escrevi, não porque vocês ignoram a verdade, mas porque a conhecem e sabem da verdade, né? E sabe que da verdade não saem mentiras. Os cristãos que vivem na unidade da igreja não ignoram a verdade do Pai, que é Jesus Cristo, nossa verdade. Eu sou a verdade de Jesus. Pelo fato daqueles que têm comunhão com a igreja de João, as 7 igrejas, conhecem a verdade e têm consciências que não existe verdade na mentira, como faz os anticristos. João quer conscientizá-los e alertá-los. Versículo 22. Quem é o mentiroso? Ele fala do anticristo, agora fala do mentiroso. É quem nega que Jesus é o Messias. Esse tal é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Quem é então o mentiroso? Pergunta São João. Falando daqueles que estavam no meio deles, mas não pertenciam à igreja, abandonaram a igreja, romperam com a igreja. O mentiroso nega que Jesus é o Messias, o Cristo. Negam a origem de Jesus, a sua divindade. Os anticristos que São João luta não são os hereges, mas aqueles que querem destruir as bases da fé. E minam as bases da igreja, de tal forma que põem em jogo a existência do próprio cristianismo. O negar aqui significa dizer não a Cristo. Ao negar o Cristo, negam o Pai. É um ateísmo prático. E ao Filho que o Pai enviou. Versículo 23. Todo aquele que nega o Filho, também nega o Pai. Quem reconhece o Filho, também reconhece o Pai. Ao rejeitar o Filho, dizendo não a Cristo, vem negado também o Pai que o enviou. Mas mantém a comunhão quem reconhece o Filho e o acolhe. E, consequentemente, reconhece o Pai. Há uma unidade entre Pai e Filho. Versículo 24. Quanto a vocês, tudo que ouviram desde o princípio, permaneça entre vocês. Se permanecer em vocês tudo aquilo que ouviram desde o princípio, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. O Evangelho de Jesus Cristo deve permanecer vivo no meio da comunidade. Tudo que ouviram desde o princípio, quando receberam este conhecimento antes do batismo, e que eles participam no batismo desde o princípio da fé recebida. O que foi ouvido desde o princípio entre eles deve ser vivido. O ato de manter a comunhão de tudo aquilo que ouviram, consequentemente estarão em comunhão tanto com o Pai quanto com o Filho. Não se deve afastar do Evangelho a pregação da Igreja. Versículo 25. Esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Jesus Cristo nos fez uma promessa e ele é fiel. É a garantia desta promessa, a vida eterna. O salmista aqui, o substantivo aqui é vida, o substantivo aqui é vida, o adjetivo é eterna. O adjetivo qualificativo da vida que Cristo nos oferece e é a sua promessa como garantia. Esta vida eterna se concretiza na realização completa da comunhão com o Pai e o Filho. Versículo 26. Escrevi isso a vocês por causa daqueles que procuram desencaminhá-los.
A razão do escrito aqui, nesta parte, é um alerta de São João às comunidades. Os anticristos querem desencaminhar os cristãos, afastando-os da comunhão com o Pai e o Filho. Aqui o adjetivo desta parte esclarece, e evita que caiam nas teias das mentiras daquele que estava no meio deles e saíram. Então é sempre um alerta de discernimento. Versículo 27. Vocês receberam de Jesus a unção que permanece em vocês, e já não tem necessidade que alguém os ensine. Pelo contrário, com a unção dele, que é verdadeira e não mentirosa, lhes ensina tudo aquilo que Jesus lhes tinha ensinado. Permaneçam com ele. De Jesus recebemos o Espírito Santo, a unção. Vamos ao Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos disse. Este Espírito Santo permanece na igreja e, por isto, como Jesus fala no Evangelho de João, ele já não tem necessidade de que alguém os ensine. Isto é, o Espírito vos ensinará tudo, não precisando de alguém para ensiná-los. Com esta unção, o Espírito Santo de Jesus, que é verdadeira e não é mentirosa, ilumina os cristãos a tudo o que Jesus ensinou. Você recordará tudo o que vos disse, como vemos no Evangelho de João. E assim os cristãos permaneçam unidos a Jesus, isto é, como ele os ensinou, que se deve permanecer nele, Jesus. A confiança na certeza da salvação é esta que nos faz permanecer em Cristo, perseverar e guardar seus mandamentos. Este versículo é uma exortação de São João. A unção recebida permanece no meio deles. Este Espírito Santo, unção, já os faz capazes de discernimento, pois se pode realizar a verdade diante da mentira. Já se pode reconhecer a verdade diante da mentira. Assim diz João: permaneçam com ele, isto é, mantenham a comunhão devida com ele, isto é, Jesus Cristo. Participar da unção que é o próprio Cristo e deixar ser conduzido pelo Espírito Santo, que é aquele que nos conduz, nós que somos participantes desta unção. De Cristo recebemos esta unção, o Espírito Santo. Versículo 28. Agora, portanto, filhinhos, permaneçam com Jesus. Assim, quando ele se manifestar, nos sentiremos seguros e não fracassados, por estarmos longe dele no dia da sua vinda. O apóstolo João, exorta agora a unidade, que como consequência estaremos unidos a ele no dia final. Permaneçam com Jesus. Exortação para estar em comunhão plena com Jesus. No dia final, quando Jesus se manifestar, os cristãos estarão seguros, pois manterão a comunhão com ele, e não ficarão fracassados, condenados por terem corridos em vão. Os fracassados são aqueles que estão longe de Cristo no dia final de sua vida. Essa é a nossa reflexão da nossa carta de João, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18 a 28. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.